Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre os crentes que se alegrarão e aqueles que se envergonharão. Bem, isso será por ocasião dos eventos finais, a volta de Jesus e depois na eternidade, mas também agora. Eu quero tomar, por exemplo, uma palavra que vai servir de lição para nós, o que aconteceu quando o rei Ezequias assumiu o reino. Tinha 25 anos de idade, relativamente novo para ser um rei, e o país arrasado. O pai dele foi um dos piores reis de Israel, o Acais. Estragou o país, fez com que Deus mandasse muitos inimigos contra o país. Na antiga aliança era assim, consequências diretas dos atos. Muitos inimigos vieram e devoraram o país, que já estava reduzido, já era só Judá, e estava sendo reduzido pelos inimigos em todas as suas periferias. Estava praticamente resumido a Jerusalém, a capital, e um pouquinho de cidades ali em Judá. O ambiente era ruim, o templo estava fechado, a população passando necessidades, a situação econômica muito ruim, pestes, doenças, tudo cumprindo a aliança com o Senhor. Se o povo andasse na aliança, seria abençoado. Se desobedecesse a aliança com Deus, seria amaldiçoado. E a aliança estava se cumprindo. A aliança estava se cumprindo, punindo. O país estava muito arrasado. No primeiro dia, por alguma circunstância, Deus fez com que acontecesse. O primeiro dia de governo, de reinado, foi também o primeiro dia do ano. E o rei Ezequias, no primeiro dia, tomou a decisão mais importante: nós vamos nos voltar para Deus. Hoje vamos reabrir o templo do Senhor. Mas como não podemos fazer as coisas de qualquer jeito no templo, temos que purificar primeiro o templo. Então, todos os rituais de limpeza física, mecânica, depois os rituais de limpeza espiritual, oferecendo sacrifícios pelo templo, pelos que ministram ali, sacerdotes e levitas, e começando a convocá-los, porque os sacerdotes e levitas estavam espalhados. E assim o rei Ezequias tomou a decisão de purificar o templo. Quando já estava completa essa primeira etapa, ele resolveu purificar o país depois. Mas o país estava bem longe de Deus e muito arrasado. Ele resolveu uma decisão muito importante. Não dava mais tempo para celebrar a Páscoa no 14º dia. Ele assumiu no primeiro dia, com mais 13 dias de governo, não dava tempo para tudo. E o povo tinha que se preparar para a Páscoa. Ele então tomou uma decisão de passar a Páscoa para o mês seguinte, aproveitando uma brecha da lei que dava essa permissão, e não esperasse mais um ano. Ele resolveu celebrar a Páscoa do Senhor, que era a festa máxima, no mês seguinte, o segundo mês. E foi o que fez. Mandou convocar o seu povo e convidar outros que, porventura, ainda temessem a Deus no Reino do Norte, em Israel. Eram poucos, mas em Judá também nem todos estavam mobilizados. Mas ele resolveu a si mesmo ir em frente, convocar os sacerdotes e levitas, os que eram fiéis a ele no governo, e ele próprio. Vamos celebrar
a Páscoa do Senhor. Isso foi uma decisão fundamental dele. O país estava muito pequeno e arrasado. Havia um grande império que estava dominando o mundo todo, que era a Síria, e os países com muito medo da Assíria, que já tinha devorado o Reino do Norte, Israel, destruído Samaria, e vinha contra Judá. Mas ainda assim, o rei Ezequias resolveu se apegar a Deus e somente a Deus. Mandou convocar o seu povo para a festa da Páscoa e convidar os de fora. A coisa ficou muito interessante. Os de fora vieram poucos, um daqui, outro dali, outro dacolá, mas no final deu um grupinho bom que fizeram com que os de Judá se envergonhassem e passaram a se humilhar e se quebrantar diante de Deus também. O resultado disso, em 2 Crônicas, no capítulo 30, eu leio no versículo 13: ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. No 2º mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém aos ídolos. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. O trabalho de purificação continuou e conserto, confissão de pecados, oferecimento de sacrifícios pelos pecados e a celebração da Páscoa teve lugar. No final, o resultado foi que eles louvaram a Deus com instrumentos e com voz, com muita alegria, tocaram fortemente em honra ao Senhor, o versículo 21, e os levitas e sacerdotes se envergonharam e passaram a fazer o que tinham que fazer: quebrar os ídolos, destruir os ídolos de adoração a deuses estrangeiros. O resultado disso tudo é assim como que resumido no capítulo, nesse mesmo capítulo 30, versículo 25. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém. Então, os sacerdotes levitas se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Que capítulo lindo esse! Um início muito difícil e um final maravilhoso. Eu creio na aplicação disso em nossos dias. Nós vivemos uma época sui generis. Nunca houve uma época tão significativa quanto essa véspera do arrebatamento da igreja. O Senhor está reunindo o seu povo, avivando a sua igreja, preparando os seus para o arrebatamento. Deus está querendo avivar a sua obra e isso é o que Deus nos mostra, e com a participação de cada um. Alguns irmãos vão se envergonhar porque são líderes, pastores, obreiros que deveriam estar animados, fervorosos, fazendo a obra de Deus, e estão desanimados, parados, voltaram atrás e se acomodaram. Esses se envergonham. Mas há pessoas que não conheciam o Senhor ou que estavam longe de Deus, não tinham mais esperança e são restaurados à comunhão. E é uma alegria maravilhosa. Eu tenho experimentado isso. Como é bom ver essa alegria dos perdidos que estavam afastados e voltaram para os caminhos do Senhor. Esses que não tinham mais esperança, agora podem se alegrar no Senhor.
enquanto líderes e obreiros que deveriam estar servindo ao Senhor vão se envergonhar. Esse mesmo quadro se repete em muitas situações. Crentes que se envergonham e outros que se alegram. Quem são os que se alegram? Os que não tinham esperança, estavam longe, afastados, mas Deus os restaura e eles se alegram. Quem é que se envergonha? Os que conhecem o Evangelho, crentes velhos que conhecem o Senhor, líderes e obreiros chamados para a obra de Deus e quando se acomodam, quando eles ficam mornos, quando eles voltam atrás, eles se envergonham. Enquanto aqui na terra, como aconteceu com a Páscoa do rei Ezequias, nós cremos que é uma graça de Deus dando oportunidade a que pessoas se consertem aqui. Mas, e quando chegar aquele grande dia e não haverá então outra oportunidade, vai ser muito triste. Eu fiz uma pesquisa sobre a palavra envergonhados na Bíblia e é impressionante como há tantas e tantas e tantas expressões envergonhados. Envergonhados os que se afastam de Deus, envergonhados os que cometem pecados, envergonhados. Agora eu quero deixar para finalizar essa exortação em 1 de João 2, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Jesus conta uma parábola em que ele diz que muitos vão dizer: Senhor, mas eu fui crente, fui obreiro, eu fiz e aconteci. E ele vai responder: nunca te conheci, aparta-te para o teu lugar. E essa pessoa vai envergonhada para a condenação eterna. Que você não esteja entre esses crentes que vão ser envergonhados pela volta de Jesus. Para começar, eles ficarão decepcionados porque achavam que subiriam no arrebatamento, mas não estavam preparados, não tinham azeite na lâmpada, não eram fiéis a Deus e se acomodaram com o mundo, não vão subir no arrebatamento. E depois vão ter a vergonha da condenação eterna. Muitos crentes estão se envergonhando do Senhor agora. E Jesus disse: aquele que de mim se envergonhar das minhas palavras, esses vão ser envergonhados quando vier o Filho do Homem na sua glória, na companhia dos santos anjos de Deus. Meu irmão, você está entre esses que vão ser envergonhados? Ou você está entre esses que já estão se alegrando no Senhor, permanecendo nele, firme em confiança, amando o Senhor de todo o seu coração?